né? Posso fazer um breve resumo, então, do que a gente discutiu? Só deixa a professora Lia começar a gravar, Ok. por favor. Gravando. Então, nesse dia 12 de maio, dando continuidade às atividades do nosso seminário permanente, né, e tendo em consideração a temática da interdisciplinaridade abordada pela professora Silvia, gostaria então de situar o que foi, como eu percebi a discussão que nós tivemos até agora. Então, sinteticamente, trata-se de uma retomada de um tipo de reflexão que mais tarde nós poderemos aprofundar, se for necessário, principalmente porque nós temos pessoas habilitadas aqui para fazer isso, que é Marcelo. É compreender como é que nós podemos nos apropriar dessa discussão sobre as epistemologias e as epistemologias do Sul. Então, quando nós discutimos epistemologias, isso remete quase sempre a uma tradição eurocêntrica de conhecimento. O próprio termo epistemologia já denuncia a sua matriz nesses saberes tradicionalmente conhecidos como ciências, com letra maiúscula e por aí afora. Quando a temática da interdisciplinaridade aparece, ela já questiona um pouco esta tradição mais positivista de considerar que existe apenas um saber certo e esse saber tem uma vinculação com aquela reflexão que começa a ser desenvolvida na Grécia pelos pré-socráticos e depois passa pelo Sócrates, Aristóteles e vem de lá para cá, Kant e por aí afora. A questão disciplinar, então, se coloca muito precisamente com as contribuições, principalmente de Descartes, que tem um livrinho pequenininho que todo mundo deveria dar uma olhada nele, que é o Discurso do Método, que vai tentar, então, estabelecer quais são os critérios de validade desse conhecimento. E a dimensão disciplinar, nós devemos sempre considerá-la num diálogo de Descartes com Foucault, para compreender, então, como é que a gente avançou muito numa determinada perspectiva de aprofundamento do conhecimento especializado e como esse conhecimento especializado terminou indo longe, mas perdendo a totalidade da qual ele partiu. Então, a especialização é algo necessário, mas é preciso reintegrar esse saber numa totalidade que faça sentido. Neste momento, então, nós estamos discutindo questões que são absolutamente atuais. Por um lado, nós temos o avanço maravilhoso da especialização, que precisa ser temperado pela interdisciplinaridade. Os autores que nós estamos usando como referência, parte dessa sequência super conhecida de Kant, Hegel e por aí fora, e chega no século XX com autores como Popper, Lakatos, Feyerabend e, mais recentemente, Morin. E aqui no Brasil, Japiaçu, que são esses autores que estão fazendo essa abordagem que questiona aquela perspectiva positivista de uma ciência, de um saber legítimo, de um saber que pode ser ensinado, que é objetivo, que é neutro, que essas características todas um tanto mofadas desse passado, e permitindo que a gente, então, olhe para o presente como Morin e Boaventura recomendam, e aqui, no caso, esse grupo, pelo que eu entendo, incorpora, que é um tipo de saber que olha criticamente para isso tudo. E olha para os saberes produzidos neste sul no qual nós vivemos. E que não pode ignorar, ao lado da tradição eurocêntrica, as demais tradições que constituem a civilização brasileira, que, em termos epistemológicos, tem que ser considerado também. Então, ciência no nosso meio
deve olhar para as demais contribuições. Deve conhecer muito bem a tradição europeia, esses autores todos que eu acabo de citar são europeus, mas deve olhar também para que características do conhecimento seguro, quer dizer, do conhecimento científico, tem o conhecimento gerado e socializado no nosso meio. E esse nós somos esses indígenas, esses negros e esses europeus que estão juntos em cada um de nós. Então, esta dimensão vai ser explorada de uma maneira muito feliz pelo Boaventura, que nós todos conhecemos, mas também por Bourdieu, nos Usos Sociais da Ciência, que é um livrinho também bem pequenininho, mas que faz parte do nosso repertório. Um artigo importante para esse momento da discussão, que é as artimanhas do imperialismo. E este imperialismo cognitivo que se estabelece e que faz com que nós, aqui em pleno sertão, vamos aderir à agenda de pesquisa do norte europeu. Nos interessando, é tão consistente quanto o Papai Noel andando de trenó na neve, nessa nossa neve que a gente tem muito aqui, né? Então, que tipo de considerações nós precisamos fazer para termos critérios de legitimidade, de segurança no saber que nós produzimos, mas também lembrar quem somos nós? Esse nós que fala é esse nós mestiço, que também pensa. Então, temos uma tradição epistemológica europeia, que nós conhecemos e respeitamos, e temos outras tradições epistemológicas, a qual nós nos filiamos por um pertencimento mais do que de simpatia. É a nossa materialidade existencial. Nós somos essas pessoas. Como é que nós pensamos, então? É esta dimensão da nossa existência que nós vamos considerar a partir de uma perspectiva da decolonialidade e onde a interdisciplinaridade vai ser fundamental para nos permitir criar um saber que seja seguro, que tenha todas essas virtudes daquilo que se espera de um saber epistemicamente coerente e consistente, mas que nos leve em consideração como sabedores e não como objetos de conhecimento. Dizemos isso porque a nossa agenda é a cidadania planetária. Essa é a nossa agenda. Então, o saber seguro vai nos levar para isso que somos nós que estamos definindo neste momento. E nós temos os elementos que legitimam essa nossa atitude. Nós fomos nos qualificar em termos de capital científico lá na matriz. E agora nós estamos fazendo o trabalho de desmontagem desta matriz. Epistemologias do Sul, então, são a nossa resposta. Nós aderimos a essa proposta. Nós aderimos criticamente, conscientemente, sabendo do que estamos fazendo. Inclusive, quando nós concordamos com as propostas e com a análise desse imperialismo científico, nós estamos sabendo do que nós estamos tratando. E é por isso, então, que reconhecer que a ciência tem dimensões sociais que não são desprezíveis e não devem ser ignoradas, e que é uma recomendação do Thomas Kuhn, que é muito interessante, e que está ligada a essa discussão da interdisciplinaridade. Reconhecer tudo isso, então, nos permite fazer este avanço que estamos fazendo aqui agora. Então, como é que os povos americanos entrariam aí?
Aí a gente precisa lembrar uma coisinha interessante. Esses povos americanos tinham uma astronomia super sofisticada. Tinha uma matemática para fundamentar essa astronomia, senão não tem jeito. Tinha um calendário muito bom. Construíram pirâmides comparáveis às egípcias. E esses povos desapareceram em função de questões ambientais que é importante que a gente compreenda também agora. Além de um processo selvagem de colonização que foram as práticas cortesianas no México, no Brasil, na Argentina, no Chile, onde hoje são esses países. Essas civilizações foram, então, destruídas. Mas tinha escrita, tinha matemática, tinha geometria, tinha astronomia, tinha arquitetura, tinha construção civil da melhor qualidade. Por que desapareceram? Por conta dos processos de dominação colonial. Nesse momento, nós estamos nos preparando, então, nesta aventura de uma cidadania planetária, porque nós não queremos desaparecer também. E nós temos uma ameaça importante, que é uma pandemia, e nós estamos olhando para o pós-pandemia e uma sociedade que pode ser diferente, ou pode se acabar. Nós temos uma guerra importante em curso nesse momento. A possibilidade da utilização de armamento nuclear não é desconsiderada, não é a ser desconsiderada. E são todas essas coisas que nos mostram a importância de nós termos um sul para nos orientar. Então, em termos de educação, o sul que nos orienta é uma cidadania planetária. E é isso, então, que nós estamos procurando fazer com esses argumentos, com essas técnicas de pensar, das quais a interdisciplinaridade é uma das mais efetivas e mais interessantes. Então, estamos juntos nessa tentativa de somar essas tradições europeias, africanas e americanas numa proposição que não é um samba do crioulo doido, mas é uma proposição que vai olhar para as dimensões compatíveis de cada uma dessas propostas na construção desta cidadania planetária. Com isso, eu estou dizendo que não vamos reduzir tudo a uma proposta de uma ciência. Levar Boaventura a sério, levar Morlan a sério, é isso. Este ideal positivista se acabou, se exauriu há muito tempo. Nós temos saberes. E a nossa questão é torná-los seguros e nos permitir construir uma sociedade melhor. Por isso, Bourdieu, os usos sociais da ciência. É mais ou menos nesse pé que eu vejo essa discussão andando até agora. Temos uma fundamentação maravilhosa para isso. E essa proposição de uma cidadania planetária é um ponto de convergência que será necessariamente interdisciplinar. Porque ele vai mais do que pedir a interdisciplinaridade, ele quer a intercivilizacionalidade, se é que essa palavra existe ou não. Mas é uma proposta generosa. Cidadania planetária é as civilizações que se veem, se respeitam e querem todas fazer alguma coisa comum. Essa coisa comum é essa ciência que nós queremos. Grato pela atenção. Não estamos ouvindo. Oi, perfeito, Luiz. Como sempre. Muito bem. Bom, então, eu agora vou passar aqui
voltar um pouco a que a gente conversou a vez passada, mais rapidamente, e continuar aqui com algumas ideias sobre isso que o professor Botelho falou e dar umas sugestões práticas de como a gente pode, não é, desenrolar essa nossa proposta. Então, vou projetar. Espera aí, deixa eu ver como é que eu projeto. Ó, aqui, apresentação. Eu vou até tirar, fechar outras coisas. Desculpa aqui, vou fechar tudo aqui, porque senão acaba dando problema. Bom, lá vai. Compartilhamento de tela, certo, Pedro? Bom, aí... cadê? Tem que procurar? Como é que eu procuro o meu arquivo? Espera aí, deixa eu botar aqui, que é um PowerPoint. Eu estou sem o chat aqui, ele está desativado para mim, não sei para vocês. Deixa eu ver aqui como é que projeta isso. O chat... entrou aí, pronto. Entrou aí a minha imagem, que era falando um PowerPoint sobre cidadania planetária, que foi que eu comecei a vez passada. Tá certo? Está aparecendo? Não, para mim não. Não sei se para os demais colegas. Para mim não, mas hoje eu estou fazendo a configuração. Oi? A configuração aqui está diferente para mim, no geral aqui, não sei por quê. O que foi que você disse, Lia? Ainda não está aparecendo, não. Não? Então, é estranho, porque está aqui no meu... É o único arquivo que eu tenho. Está aqui ele. Ele aqui, ó. Tá? Como foi? Como é que eu faço? Vai em janela. Janela. Pronto. Notas de aula, esse aqui. Pronto, aí clica na nota de aula. Sim. 2 vezes. Já. Aí já é para ir. Já era para ir, né? Não, não é esse aqui não. É esse, notas de aula. Ixi. Aí, esse aqui tem que sair, não tem nada a ver. Skype, não tem nada a ver. Esse também não tem nada a ver. Ai. Professor, o seu arquivo ele consegue ser enviado pelo WhatsApp, que pode enviar para a Lia, ou para mim, ou para alguém aí que pode compartilhar. Tá bom. Esse aqui que está aparecendo para mim, mas eu não estou vendo. Está em janela, só se eu puser em tela cheia. Mas eu posso mandar para vocês o arquivo. Lia. Bom, Lia está aqui no grupo, né? Estou. Lia. Ih, tá difícil. Vou mandar para o grupo. Posso, Lia? Pode. Né? Tá bom. Não sei por que não está dando certo. Eu estava até achando que eu estava super... Enquanto a professora Silvia está resolvendo essa questão, só dar as boas-vindas aí para o Vanderlei. Dizer para o pessoal do grupo de pesquisa, eu mandei várias mensagens aí no WhatsApp, que às 10h30 a gente vai continuar nessa sala e por volta... Vamos concluir aqui o nosso seminário. Quem puder continuar do grupo de pesquisa, que a gente vai trocar umas figurinhas com o Marcelo Caxan, tá? Pessoal do Lemos, meus orientandos e orientandas, tá? E aí dá as boas-vindas aí para o Vanderlei. E aí, Vanderlei, uma coisa que eu já pedia quando você estava fazendo mestrado, e vou continuar aqui pedindo, só renovando o pedido, as aulas estão sendo gravadas com o intuito da gente transcrever. A gente que eu estou dizendo é cada um de vocês, tá?
E para que isso, né? Porque aqui há uma produção de conhecimento, especialmente aí do Botelho e da Sílvia, que podem ser transcritas e a gente pode utilizar como produção de artigo científico, né? Então e aí a gente pode publicar juntos, tá? Então essa é a ideia. Além do que ajuda muito, né, a sedimentar o conhecimento, que é o mais importante no final das contas, a internalizar e eventualmente utilizar também nas pesquisas de cada um de nós, né? Para enriquecer o diálogo, tá? Isso é bem produtivo mesmo. Então, é isso. Olha, eu estou botando aqui na janela, está aparecendo aqui na janela, mas não tá, vocês não estão vendo nada, né? Não. Mas eu já pus no grupo. Pronto, eu já baixei aqui, eu estou só esperando ele carregar, tá? É estranho que não apareceu, porque aqui diz, escolhe o que compartilhar. Eu já escolhi aqui, cliquei em cima, mas não funcionou, não. Notas de aula, 5 de maio e 12 de maio. Bom, enquanto está abrindo, a ideia que a gente começou a aula passada em que consistia, não é, uma cidadania planetária em termos de práticos e, ao mesmo tempo, ontológicos, metodológicos e epistemológicos e tal. Então, eu queria começar hoje, voltar a essa discussão, quando a Lia conseguir abrir aí, para poder mostrar a vocês o que significaria, em termos ontológicos, não é? Que nós estamos falando de que chama Paulo Freire de pessoas, seres que somos inacabados, a nossa incompletude, que é uma coisa que, vamos dizer, faz parte da nossa natureza, ser incompletos. Nós estamos sempre procurando nos completar. E a ideia é que nós tentamos e conseguimos uma parte, pelo menos, disso, que nunca chegaremos ao total, lógico, mas é com o diálogo, não é? Então, conseguiu, Lia? Estou tentando aqui, professora Silvia, ele está sem reconhecer, eu não sei se é o formato, mas eu tenho um PowerPoint, aí está aqui pulando a janelinha do PowerPoint na minha frente, eu tentando ver se carrega. Aqui eu estou com ele aqui. Se eu abrir o PowerPoint mesmo, na minha tela, ele aparece aí? Não, né? Não, a senhora tem que realmente fazer o compartilhamento pela janela lá. Windows. Aqui diz, escolha o que compartilhar. O app Teams, Microsoft quer compartilhar o conteúdo da sua tela. Eu também quero. Mas aí eu tenho aqui na janela e não aparece. Não tem como. Meu Deus. Vamos ver aqui o que é isso. Te mando saber. Deixa eu ver. Estou tirando tudo. Está deixando só... Tá na janela as notas de aula. Não está saindo. Tá. Agora tá. Tá. Bom. Eu tenho a impressão que Não. Está aparecendo, né? Pronto, agora veio. Veio? Agora está aparecendo, sim. Só que eu não estou vendo. Onde é que está isso? Oh, meu Deus. Para a senhora poder ver, a senhora, a senhora clica de novo em compartilhar, aí tem a forma de apresentação. Aí a senhora consegue deixar somente a apresentação, a senhora e a apresentação, e como vai ver. Senhora, deixa eu
Carregou, deixa eu ver se eu boto. Tá. Eu prefiro até que você ponha mesmo, que aqui tá tão difícil chegar lá. Esse negócio novo aí, a gente sempre apanha, né? Eu já apanhava do velho, imagina agora isso. Ai, ai, meu Deus, eu não tô... Hoje tá difícil. Tá difícil. Eu acho que eu vou sair e voltar, Lia. Né? Mas a senhora conseguiu naquela hora passar, conseguiu subir Mas agora tem um negócio aqui parado na minha tela, que eu não vejo mais nada, não vejo nem você, nem nada. A minha está aparecendo para vocês? A minha tela? Eu estou tentando. Está aparecendo a imagem da professora Silvia. A imagem do slide, é? Não, a sua foto, professora. Não, pois é. Que coisa esquisita. Olha aí, é isso aí. Apareceu e aí desapareceu. Era aquele azulzinho, aquele slide azulzinho. Não, é. Levando surra aqui dele. Opa! Foi? Conseguiu? Oi, é isso aí. Esse aqui? Esse azul aí já desapareceu de novo. Mas era um azul que estava aí, Cidadania Planetária. Deixa eu ver aqui. Eu queria ver se eu conseguia sair disso aqui. Dessa tela que está aparecendo para mim, que não me diz nada. Eu acho que eu vou sair da reunião e voltar. O que vocês acham? Sai, que a gente pega e tenta de novo. E aí o link está aqui, né, no WhatsApp. Tá, no grupo. Tá. Pronto. Foi. Todo mundo está vendo? Agora tá. Pronto. Estou vendo. Eu estava Professora tentando Silvia aqui. já entrou? Quem está fazendo é tu ou sou eu? Estava tentando aqui também. É tu que está fazendo, né? Eu acho que sou eu, Vanderlei. Vai, mexe aí para ver. Mudou? Pronto. Mudou, então é tu mesmo. É. Deixa eu fechar aqui. Será que ela está com dificuldade de acessar de novo para a sala? E aí? Pronto. Pronto? Pronto, é isso. Então, vamos lá. Para poder
Sim, Lia, eu vou ter que passar esse aí, que esse é o título, e isso é a mesma coisa da vez passada. E o que é que significa isso? Nos possibilita, essa proposta de cidadania planetária, ela nos possibilita incluir no currículo todas as áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar, né? Junto com os saberes de nossas matrizes africanas e indígenas. Isso aí é uma espécie de uma tentativa de uma definição, mas eu não gosto de falar que é uma definição. Agora, depois, o próximo slide, por favor. Nesse próximo... não é esse não. Pode passar esse aí também, que eu já passei a vez passada. E o segundo também. Eu não estou entendendo por que está... Outro, próximo. Pronto. Esse daqui é que eu queria discutir com vocês, que nós começamos a vez passada, que é a proposta de cidadania planetária. Ela tem essas 4 dimensões. A dimensão ontológica, não é? Que significa que somos seres inacabados, que somos conscientes dessa nossa incompletude, e nós buscamos a nossa humanização completa em uma relação dialética entre humanos e humanos e humanos e mundo. Então, claro que a gente nunca chegará a essa completude, mas só a gente buscar essa completude é parte justamente do nosso ser. Nós somos inacabados. Epistemologicamente, inclui conhecimento dos povos indígenas, dos afrodescendentes. Então, reagindo a essa imposição, não é, do saber ocidental, do saber ocidental, que considerado, não é, durante muito tempo como único válido. Então, se reage a essa imposição incluindo o conhecimento dos povos indígenas e dos afrodescendentes, que realmente nos formam como seres humanos. O fato que a gente tem essas 3 matrizes, não é, na nossa formação. Então, nos dá uma riqueza muito grande com relação ao mundo, a um mundo que tem muitos lugares que são menos diversos do que nós, que eu acho que perdem essa chance. Nós temos a grande chance, diante desse dessas nossas origens e dessas nossas culturas que nos compõem, nós temos uma vantagem enorme de entender melhor, de nos posicionarmos melhor no mundo. Então, no caso, metodologicamente, a gente tem que levar em consideração que essa proposta, ela só pode ser realizada através do diálogo, através de troca de ideias entre os vários setores da sociedade. E nem na universidade nós temos um ambiente realmente privilegiado de podermos conseguir isso. Depois, e político. Por quê? Porque ele é um diálogo crítico e libertador, que pressupõe uma ação. Então, a ação nossa é qual? Nós estamos na universidade, nós temos uma proposta de currículo, ou seja, uma proposta de formação, e nessa proposta de formação, nós queremos incluir justamente todas essas... todos esses componentes da nossa, não é? Da nossa feitura, do nosso ser. O próximo, por favor. Então, para poder a gente fazer isso, nós estamos, então, com esses 4 tipos, assim, vamos dizer, de visões curriculares, né? Ao mesmo tempo que nós tínhamos o disciplinar... Ai, meu Deus, desculpa, gente, aqui é insistente mesmo. É a mesma pessoa. O disciplinar, que é justamente esse disciplinar, que nos é muito conhecido, que é o saber tradicional, aquele saber que das matérias divididazinhas, não é? O transversal, que para aquelas pessoas que estudaram um currículo na pedagogia ou nas licenciaturas, vê que o transversal já foi um passo à frente, não é? Dessa visão, para a gente sair dessa visão fragmentada do disciplinar, com a inserção dos temas transversais de ética, de pluralidade cultural,
não é? De meio ambiente. Isso, para quem trabalha em escola, sabe que isso aí eles vieram através dos parâmetros curriculares nacionais. Uma ideia dos anos 90, eu sei que em 98 eu ouvi uma palestra que estava introduzindo esses parâmetros em São Paulo, e para mim foi assim uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, finalmente nós temos uma proposta, não é, de abertura e de acabar com essa rigidez disciplinar. Depois, o interdisciplinar, não é? Que também não é que seja o disciplinar, ele transformou-se, ele foi conservado, nós não podemos deixar de ter o disciplinar, mas foi inserido o transversal, o interdisciplinar e o transdisciplinar, tanto que vocês veem que a gente fala em interdisciplinar e transdisciplinar, quer dizer, nós conservamos o disciplinar, mas nós fazemos com que esse disciplinar dialogue com as áreas do conhecimento e que seja um transdisciplinar que se remeta a grandes temas, não é, da sociedade. Então, no momento em que você pensa em direitos das pessoas, inserção das culturas, isso aí é algo transdisciplinar, porque nós estamos pensando nos saberes dos indígenas. Como é que a gente vai fazer isso? Por que nós queremos incluir os saberes indígenas? O que está por... Vamos dizer, qual é o grande tema, não é? É justamente essa busca da nossa origem e da nossa completude. Como é que nós nos vemos? Nós não nos vemos somente como europeus, a origem europeia, do português, ou do italiano, não, nós nos vemos com os saberes indígenas e os saberes africanos. Que isso nos compõe, e que até pouco tempo atrás, eles não eram considerados no currículo. E agora está havendo uma inserção, inclusive os saberes dos afrodescendentes têm já uma história no currículo da universidade. A gente tem grupos de pesquisa na UFC, não é? Que falam das africanidades, não é? Tivemos uma licenciatura indígena que andou meio aí balançando por causa de falta de financiamento e tal, mas o professor Babi Fonteles é um dos, vamos dizer, não, ele é um representante legítimo dessa luta por reconhecimento dos saberes indígenas na universidade. Bom, continuando, Lia, por favor. Então, saímos, de uma escola altamente fragmentada, linear, não é? Porque a gente sempre tinha unidade 1, unidade 2, unidade 3, não é? E se ia nisso com a história, em várias disciplinas você tinha essa sequência de tópicos que não tinham, às vezes, eram como se tivessem acontecido na vida real de maneira linear, e, no entanto, não era. Esses tópicos eles são altamente interrelacionados. Se você pensar qualquer tópico de biologia, não é? Você vai falar, não, célula-tronco, células, eu não entendo nem, não vou nem dar muito palpite, porque isso é uma coisa bastante especializada, e eu vou lhe dizer uma coisa, o interdisciplinar não é uma proposta que a gente tem que saber tudo, não, é o contrário, você tem que pedir a palavra, você dá a palavra aos especialistas, os especialistas participam diretamente com o seu saber do núcleo da sua disciplina. Alienado, porque muitas coisas não eram vinculadas à vida real, não eram vinculadas aos temas sociais, você aprendia uma noção de física, ou de química, ou de biologia, como se ela existisse por si só, não é? Não tinha aquela relação com a sociedade onde nós vivemos, né? Então, eu me lembro muito bem de uma coisa que ficou muito marcante, que foi a discussão de células-tronco no Supremo Tribunal Federal, há uns anos atrás, se poderia ter pesquisa de células-tronco, né? E, então, eles chamaram vários especialistas e tal, para poder concluir que, sim, deveríamos ter pesquisa em células-tronco. Mas aí foram os especialistas, são vários, assim, porque o que significava isso, por exemplo, para a religião? O que significava as células-tronco, no sentido até, vamos dizer, financiamento da pesquisa, essas coisas. Então, são temas que eles se impõem e são altamente interdisciplinares, e tem também o transversal em cima disso, né?
O que significa nós adotarmos a pesquisa de célula-tronco, no sentido de quê? Eu não poderia lhe dizer exatamente qual seria um tema transversal, mas vocês podem depois pensar sobre isso, um tema transversal para a pesquisa de célula-tronco. Claro que não deixa de ser oportunidade para várias pessoas, não é, que têm deficiências, às vezes até bastante sérias, e que a pesquisa de célula-tronco acaba trazendo uma nova esperança. Bom, e a última parte aí, vocês estão vendo o slide todo? Sim? Sim, estamos. Está vendo até individualismo. Até individualismo. Pois é, essa é a última parte desse aí. No individualismo, o da escola tradicional, do currículo tradicional, é muito baseado nessa cultura que eu chamo de winner e loser, que é uma cultura que eu botei em inglês mesmo, para poder mostrar de onde vem. É aquela história da competição. Competir para ver quem é que ganha, que é o winner, e quem perde, o loser. E então, isso daí, dentro da escola, dentro da universidade e tudo, na época, então, da escola mais tradicional, era muito essa competição por nota, ou então divisão das salas em turmas A, B e C. Quer dizer, quem era o C, quem era o D? O D era aquele, né, o fundão, né, lá que ficava lá atrás na sala de aula, que supostamente não tinha capacidade para aprender tão bem quanto os outros. Então, você cria um enorme número de pessoas, porque, é claro, tem muito mais loser do que um winner, porque para ter um winner, você tem que considerar alguns losers, né? Então, porque senão ele está vencendo quem? Então, essa ideia da competição, ela é muito arraigada ainda, e a gente vê hoje os jovens estão angustiados, tem jovens com depressão e tudo, porque eles estão entrando no mercado de trabalho uma competição gigantesca para ver quem é que chega no topo daquela firma, não é, daquele ambiente. E isso aí é altamente estressante. E outro dia eu vi uma pesquisa aí que diz que entre 40% e 50% dos jovens hoje estão diagnosticados com depressão. Então, essa cultura do winner e do loser pode estar certo que contribui enormemente para isso. E que tipo de winner é esse? Em que ganha? Não é? Qual é vamos dizer, o setor ou a área onde essa pessoa ganha do outro? E aí, quais são as áreas que são favorecidas para poder você ter os winners? Então, quais são as áreas que perdem nessa competição, que não são consideradas tão valiosas? Então, isso daí é muito característica do currículo tradicional, aquele currículo, inclusive, que impera em muitas escolas. Aquele que não, você tem que estudar para o Enem, estudar para poder melhorar os índices de aprovação da escola. E aí o que significa? Pessoas que estão ali aprendendo aquelas fórmulas e tal, para poder depois fazer uma prova. Bom, vamos passar ali, por favor. Então, o núcleo, essa disciplina, ela tem um núcleo, que é aquilo que diz que é a identidade. O que é biologia? Se eu falar de uma célula-tronco, eu estou falando de biologia. Todo mundo identifica logo, não é? E se você está falando, por exemplo, agora dos meteoros, quem seriam as pessoas que iriam estudar essa queda de meteoros que nós tivemos a semana passada, né? Muito claro que são os astrônomos, né? E que área é essa? Então, essa disciplina, elas têm aquele núcleo que dão sua identidade. Por favor, Lia. Depois do núcleo, nós temos o interdisciplinar, que é um campo ao redor do núcleo. Ele relaciona as disciplinas umas com as outras, através de tópicos em comum ou temas geradores. E contrapõe-se a essa linearidade a fragmentação interdisciplinar, como ele faz com que as disciplinas se comuniquem, então está fazendo, né, face à fragmentação do conhecimento, e une epistemológica e praticamente diferentes áreas do conhecimento. Não é? Então, por exemplo, se você vai
estudar os alunos do semestre passado, o seminário passado, eles estudaram a Reserva Ambiental da Sabiaguaba. Fizeram um projeto muito bonito. E nessa reserva ambiental, eles estudaram vários componentes. Por exemplo, o que significava aquelas dunas móveis, por que tinha uma estrada que estava... que a duna vinha o tempo todo invadindo a estrada. E aí a ideia de uns era que a duna é que estava errada, porque estava... Então, o que vamos fazer para conter a duna? Olha bem, e, no entanto, a estrada é que está errada, porque se é uma duna móvel, então essa estrada nunca podia estar passando por ali. Então, esse interdisciplinar, que imperou muito na engenharia, né? Vamos fazer uma ponte, vamos fazer o quê? Ponte daqui para ali, ignorando uma série de outras coisas. E, então, isso aí é o disciplinar, mas o interdisciplinar ele vem justamente para se contrapor a essa linearidade. Eu lembro de uma discussão que houve até numa festa que eu estava, que um engenheiro falou assim, aquele viaduto da Sabiaguaba, imagina que eles estão parando a discussão porque os caranguejos estão batendo nas pontes do viaduto. Olha que absurdo parar isso aí. Aí foi que a gente vê a mentalidade. Né? Dizer, bom, por que os engenheiros planejam uma ponte cujos pilares estão na rota dos caranguejos? Não é isso? Isso seria levar em consideração, não é? Os caranguejos, o meio ambiente. E, no entanto, não. Os caranguejos é que estão errados. Não é? Deixa os caranguejos baterem nos pilares da ponte e morrer. Então, agora, essa mudança de visão pode estar certo que tem sido um tanto lenta. Por isso que a gente tem tantos danos ao meio ambiente. A gente pode até ver o que está acontecendo com as reservas indígenas, essa discussão que eu até falei já a vez passada sobre a mineração nas terras indígenas, o que significa isso, como que todos esses problemas que eu digo, esse tema, mineração nas terras indígenas, ele é altamente transdisciplinar. Então, precisa ver quais são os danos da mineração nos rios, da poluição dos rios, no próprio meio ambiente, não vamos dizer da flora, da fauna, e os indígenas, que são os maiores preservadores da natureza, estão sendo ameaçados. Não é? Tem os Yanomamis, inclusive, estão sendo praticamente dizimados pelos mineradores. Né? E essas grandes minerações, elas não favorecem aos indígenas, nem favorecem ao país. Mas são grupos econômicos bastante fortes. Bom, vamos continuar. Aí vem o transdisciplinar, o disciplinar e o interdisciplinar. Então, você tem os núcleos e campos de saberes e um campo que são uns limites imprecisos ao redor do núcleo, onde as disciplinas, não é, trocam, não é, de saberes. Nós vamos ver uma figura que eu fiz aí. Bom, continuando. E o que acontece com o transversal, eu falei? Relaciona as disciplinas com o contexto, através de temas como ética. Isso aí foi justamente, esses slides, eles estão fora de ordem, não sei o que foi que nesse arquivo que eu mandei está fora de ordem. Mas é assim, esse transversal é justamente aquele pulo que foi dado pelo currículo nos anos 90, não é? Inserindo esses temas, meio ambiente, saúde, educação sexual, trabalho e consumo. E não deixa de ser, por exemplo, ética, que aí eles perpassam todas... Não, pode passar aquele slide mesmo. O tema transversal, ele perpassa todas as áreas do conhecimento, todas as disciplinas. Então, você discute ética em português, na matemática, nas ciências naturais, na história. Vamos dizer, como é que você vai... Em história, você vai falar de escravidão, não é? E como é que se fala? Por exemplo, quando eu aprendi história, que já foi no século passado, né? Primeira metade do século passado, era qual foi o dia da abolição da escravatura? Que a Isabel sentou-se e assinou a lei. E aí acabou. Não foi bem assim. Então,
a história, ela tem não só examinar exatamente o que aconteceu, quais foram os fatores econômicos, não é? Quais foram os fatores assim dos interesses até do próprio, não é, do próprio poder constituído no Brasil, e sob a luz da ética, como é que o ser humano se acha no direito de acorrentar outro ser humano. E isso é a discussão da ética. Quer dizer, a escravidão vista sob os olhos da ética, ela é uma coisa assim bárbara. Então, e no caso da história, a história tem agora muito os tópicos de história também, muito na discussão da ecologia, não é? Então, do pluralismo cultural. Bom, então, esses temas transversais, eles, hoje, eu estou achando que eles estão um pouco esquecidos de onde eles vieram. Apareceu aí essa nova proposta, né, a BCC, não é? Mas que não fala em parâmetros curriculares nacionais. É como se tivesse surgido do nada, mas não. Tem uma história. Isso. Bom, continuando, por favor. O transdisciplinar busca uma percepção total da realidade através de saberes organizadores que articulam projetos. Então, o que é articular? Acha pontos de encaixe da organização. Então, você diz assim, por que nós estamos estudando isso? Qual é o interesse que está por trás da gente estudar os males da mineração nas terras indígenas? Não é? Que saber transdisciplinar é esse? Não é? Será somente a preservação ambiental? Não só isso. Tem muito mais aí. Tem o respeito às culturas, tem a preservação, não é, dos povos indígenas. Então, nesse projeto, isso é muito importante. São 3 vertentes, são 3 eixos, que são o conhecimento ocidental, o conhecimento dos indígenas e o conhecimento dos afrodescendentes, dos africanos, né? Então, um tema transversal, ele é um tema que perpassa todas as áreas. E nós temos, a sociedade é quem ela cria, ela na verdade, não, ela surge, os temas transdisciplinares surgem naturalmente dos anseios da sociedade. A sociedade começou a falar, não é, de Amazônia quando começou a ver o perigo que estava a Amazônia. E o que significa a Amazônia para nós, como povo do Brasil, como país, e o que significa a Amazônia para o planeta. Então, isso é um tema que se tornou transdisciplinar. A preservação da Amazônia é transdisciplinar, por excelência. Bom, continuando. E transdisciplinar é uma coisa que fica muito em cima das cabeças nossas, que a gente, de repente, começa a pensar. Esse interdisciplinar e transversal, já expliquei, é um quadro que eu fiz, que está até num livro que eu publiquei com a professora Angela Kleiman. E foi em 99, foi logo que surgiram os parâmetros, né? Então, esse gráfico era muito isso. Como é que você tem uma disciplina como a geografia, não é? Você fala de oceanos, não é? Você fala de navegações na história, mas você está falando de água. O tema, água, ele permite todas essas extensões, não é? Das discussões. Então, o tema água está na história, nas grandes navegações, o tema água está na vida aquática, não é? A época que eu fiz isso aí, apareceu um tsunami, então, e depois, na artística, tem Morte e Vida Severina, que é a falta da água, que provoca, não é, a imigração dos nordestinos para terras mais férteis, e as canções sobre a água, muito, assim, é um dos tópicos também muito abordados nas canções. Continuando, Fábio. Assim, outra coisa, peraí. Aí embaixo, desculpa, volta aí.
aí embaixo tem poluição, não é isso? Presença de metais pesados. Eu estou só com a parte desse, não estou conseguindo pegar ele todo. Tem uma faixa preta em cima. Eu não sei como é que eu posso tirar isso daqui. Será que? Não. Não estou conseguindo. Tem uma faixa preta assim, em cima do slide. E então, Ih, agora sou eu que estou aparecendo? Gente, que é isto? Professora, aqui para mim eu estou vendo normal. Vocês estão vendo? Eu estou aparecendo aqui. Presença de metais pesados na água, poluição, água potável, lendas, Vitória Régia, Mãe d'Água. Pois tá. Então, Bom, então eu vou continuar aqui com o slide que vem logo após esse da água. Esse da água, então, mostra uma relação, não é, entre disciplinas através de um tema. Então, você tem na matemática, você pode estudar água, você pode estudar educação física, tá aí o Edu Assaf que pode dizer isso, né? Educação dos esportes aquáticos, até a produção, vamos dizer, do suor, tudo isso é relacionado com o tema. E outra coisa, você vê, por exemplo, a discussão hoje, aqui do derramamento de óleo nos mares e a poluição da água por causa da mineração. Então, a água é um dos temas que eu vejo mais transversais e mais interdisciplinares e transdisciplinares para se abordar, especialmente na escola básica. A água não é só a água do rio. A água do rio, ela é a água também que entraram os bandeirantes, não é? É a água do rio que está secando, é a água do rio que alimenta o açude. Então, é altamente interdisciplinar e transversal, porque nós estamos falando de preservação do meio ambiente, não é? Nós estamos falando de poluição, quando você fala em poluição. Quando você fala em água potável, o que você está falando aí? Água potável é porque existe água não potável, senão seria só água. Então, já é uma discussão a respeito da qualidade da água, já é dentro do tema meio ambiente. Bom, depois, o próximo slide, esse da Amazônia, é também até uma discussão que houve numa sala daqui da pós-graduação, da UFC, onde foram várias áreas do conhecimento, antropologia, biologia, direito, não é? Por exemplo, o que significa a Amazônia com a história do novo Código Florestal, não é? A engenharia, a construção de hidrelétricas, vejam só, a construção da hidrelétrica que agora está se vendo, não é, que realmente é uma energia que dá problema, né? Quando nós tivemos essa restrição hídrica, não estava chovendo e tudo, e o fato que não se investe em outras formas de energia, não é? Como eólica, como solar. Então, na Amazônia, a Amazônia ela está permeada desses temas para você discutir. Então, isso aí não tem quase fim. Porque você pensa na Amazônia, não é como uma floresta só, é uma floresta, fauna e flora em perigo, essa construção das hidrelétricas, a meteorologia, a influência da Amazônia no clima da Terra, não é? Na transporte de umidade da Amazônia para a chuva no Sudeste, e, no entanto, há uma umidade que eu adoro, agora estou sabendo um pouco, porque minha filha é meteorologista, então, que a umidade vem do Atlântico, passa por cima da Amazônia, bate nos Andes e desce para o Sudeste. Essa é a umidade. Então, essa umidade, ela passa por cima, tanto que, por isso que tem, que eles chamam dos rios aéreos na Amazônia, eles são rios de umidade que estão em cima, não é? Esses rios aéreos são os rios que levam a chuva. Bom, e eu não vou falar mais muito disso, porque posso estar dizendo besteira, mas isso aí eu já ouvi, tá? Bom, continuando aqui, as mudanças no mundo, eu não vou falar nisso agora, mas por que nós estamos falando de consciência planetária e de cidadania planetária? O Morin, né, na sua grande, vamos dizer, sabedoria e tudo, o que ele diz? Ele percebe
uma consciência planetária em formação. Por quê? Porque nós estamos sempre sob a ameaça nuclear. Agora, então, nós estamos aí com essa guerra da Ucrânia e Putin está ameaçando jogar aí armas nucleares para acabar com a Ucrânia, né? Então, nós estamos nessa ameaça permanente. Eu vivi do tempo que era da Guerra Fria. Então, de um lado tinha os russos e outro lado os americanos, cada um com o dedozinho aí, não é? Meio nervoso em cima no botão vermelho para acionar aí uma guerra nuclear. A formação de uma consciência ecológica. Então, tudo que nós estamos discutindo sobre a Amazônia é uma discussão que está acontecendo aqui, a consciência ecológica planetária. A preocupação com o planeta, ela surgiu desde o tempo da Eco 92, não é? Aquela conferência que houve no Rio, que foi aí que se teve consciência que tudo que estava sendo discutido estava relacionado com o planeta. Não era só o Brasil ou a Europa, não, é o planeta. Então, o planeta tornou-se, então, o sujeito, não é, das discussões. Depois, a entrada aí está errada assim, no mundo do terceiro mundo, isso aí é engraçado porque o Mohan diz terceiro mundo, aliás, é um termo que está um pouco fora de moda, mas é aquilo, de repente, o norte global se dá conta que existe vida inteligente ao sul do Equador, não é? O sul global. Então, e aí nós entramos no terceiro mundo, nós estamos nesse mundo, né? Esse mundo chamado global, que o mundo global, para eles lá, os europeus, existe o norte global e o sul global. Então, não é tão global, né? Então, existe essa linha divisória entre norte, e não é uma linha geográfica, é uma metáfora, né? Porque tem muito país considerado do sul global que está lá no norte. Por exemplo, aqueles países menores, não é? Como Estônia, Lituânia, Letônia, esses aí não são tão assim globais como os França, Inglaterra, Espanha e Alemanha, não é? Itália, esses são os globais que mandam no norte global. E o sul global a maioria está no sul do Equador, né? Então, acho que não tem nenhum que esteja no sul do Equador que seja considerado no nível do norte global. E então, essa classificação, quando eu cheguei lá na Inglaterra, me incomodou muito, não é? Inclusive, eu até, numa conferência que estava lá, eu falei para eles, olha, de repente eu me dei conta que eu sou do sul global. Eu nem sabia que existia isso. E, para eles, os latino-americanos são o sul global. O sul global quer dizer algo que eles não sabem bem o que fazer com isso, né? Que esse mundo tem sua própria cultura, imagina, os saberes ancestrais, milenares, dos maias, dos incas, dos astecas. Isso aí é o quê? Isso é para ser ignorado? Isso é o sul global. Depois, esse desenvolvimento dessa mundialização civilizacional, cultural, não é? Quer dizer, as crianças hoje, nascem querendo ir para a Disney. Então, Disney é um ideal de muita criança da classe média. E, então, é o Mickey, né? É a Minnie, é o Pato Donald, isso são figuras que pertencem já a essa mundialização cultural. Não é? Depois, a teleparticipação planetária, significando que nós hoje participamos de muitas coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, do planeta. Não é? Nós assinamos vários assim, pedidos e coisas assim que a gente fala, como é que a gente chama? Abaixo-assinado, abaixo-assinados em prol dos Massari, agora tem os Massari lá na África que estão sendo dizimados também. Então, já apareceu várias vezes tanto no Facebook quanto no e-mail, para poder assinar uma petição,
não é? Em prol dos Massari. Então, isso é que você está do outro lado do mundo, mas você está participando à distância. A Terra à vista da Terra. O Mohan tem uma ideia interessante. Ele diz que, no momento em que os astronautas tiraram uma foto da Terra, que nós vimos nosso planeta, assim, no meio daquele universo, não é? E aí nós olhamos e dizemos assim, essa é a nossa casa, a gente mora aí, não é? Então, ele disse que isso foi um impacto para se ter essa consciência planetária, e que é você ter um planeta que você habita, que é a sua casa, e que está em perigo. E que, inclusive, já tem os ricos que estão financiando viagens para outros lugares, porque estão achando que aqui já não está dando mais. Em breve, né? Não vai dar mais. Continuando. Vem o Boaventura, que vocês já conhecem, essa ecologia de saberes, não é? Então, é parte muito importante, fundamental da nossa ideia de consciência planetária, de cidadania planetária, são essas experiências culturais, epistemológicas, né, que foram tornadas invisíveis por uma lógica hegemônica, que não só as desqualifica e deslegitima, como as faz ausentes, indignas de serem consideradas razoáveis à lógica racional em andamento. A colonização foi fundamental em mostrar essa divisão, e começar essa invisibilidade dos povos que foram colonizados pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos ingleses, pelos alemães, por todo. Então, esses saberes, não é? Eles foram, no momento em que você, por exemplo, tem jesuítas que chegam aqui no Brasil e simplesmente ensinam outro tipo de religião, ignoram que os indígenas já tinham seus deuses, e ignoram as línguas, os idiomas que foram já, não é, praticamente que desapareceram, porque foi imposta uma língua, que foi a língua portuguesa, e a língua espanhola, nos indígenas que moravam aqui, não é? Então, você tem hoje uma série de línguas que praticamente estão quase desaparecendo, né? E em prol de quê? De uma língua que é hegemônica e que representa uma dominação cultural e que invisibiliza as experiências culturais desses povos colonizados, que foram colonizados. Bom, continuando. Então, vem o Boaventura, com essa sabedoria dele, e diz: a ecologia de saberes é um diálogo. Vocês estão vendo essa diversidade epistemológica do mundo? Sim, professor. Sim. A ecologia de saberes é um diálogo entre o conhecimento oficial, ocidental, e aqueles outros que há muito foram excluídos do cenário. Então, situa-se dentro de uma mudança paradigmática, um processo segundo o qual uma nova maneira de perceber o mundo passa a existir. Eu acho que ele foi brilhante nisso, como ele disse. Como é que você vai desprezar essa diversidade epistemológica? Desprezar esse conhecimento ancestral, esse conhecimento milenar. Então, que arrogância é essa? De a dizer que só um conhecimento é que vale. Então, o Boaventura, lá na pontinha dele de Portugal, não é? Um pouco fora da Europa, mais perto da África, mais perto de nós e tal, ele vem com essa visão dessa diversidade epistemológica. E, então, essa diversidade epistemológica é que a gente faz questão absoluta de incluir o nosso projeto Cidadania Planetária. Bom, próximo, por favor. Então, é a mesma coisa, desculpa, isso aí está repetido. Mas aí eu vou para essa figura, tá? Por favor, Lia, a figura que eu falo que é um exercício disciplinar, inter e transdisciplinar. A gente falou que as disciplinas têm um núcleo e têm um campo. O núcleo é a identidade, né?
E o campo é onde elas se relacionam com outras disciplinas. Então, você tem um tema como racismo. Então, quais são os núcleos que nós vamos incluir num projeto sobre racismo? Você poderá incluir genética, né? Você pode incluir história, claro, né? Sociologia e tal. E aí eles vão esse gráfico aí, ele não é muito bom porque eles separam os campos. Os campos são muito interligados. Depois, o próximo, eu diria que um tema como fake news, como é que afeta, isso aí são temas que são super, que estão no nosso dia a dia. Então, os temas para projetos interdisciplinares, eles surgem no momento, né, onde que a gente está vivendo. Continuando, Amazônia. O que está em perigo da Amazônia? Quais são os campos e os núcleos que a gente pode incluir nessa? Então, isso é um projeto que demanda os especialistas. Olha bem, nós não estamos acabando com a disciplina, não. Ao contrário, a gente está dando um valor enorme ao núcleo. O núcleo é aquele que concentra a pesquisa numa área do conhecimento. Então, se você está falando de Amazônia, você tem um núcleo que pode falar sobre a floresta em si, como na biologia, ou a outra chuva, né, a meteorologia e outras coisas assim, como essa história da engenharia com as hidrelétricas. Então, são núcleos. E os campos eles vão se interligando para formar o estudo sobre a Amazônia. E, finalmente, bom, a Covid-19, que, aliás, houve até um projeto bem interessante sobre Covid-19, que núcleos e que campos você poderia examinar a Covid-19. E a cidadania planetária, que é um tema altamente transdisciplinar e que exige campos e núcleos os mais diversos. Depende muito do grupo que está estudando, porque daí vão surgir as visões dos núcleos de cada um dos representantes que estão naquele grupo, né? Então, dá espaço para todas as áreas. E essas áreas, você vai fazer um projeto com cidadania planetária numa turma de licenciatura, é uma riqueza, porque a gente tem várias áreas do conhecimento que estão ali para aprender a ensinar. Então, você tem matemática, física, química, biologia, você tem história, geografia, letras. E então, esses núcleos, eles vão se relacionar, não é, com os outros nos campos. Bom, então, os projetos interdisciplinares, eu vou fechar com isso aqui, são sugestões de trabalho, tá? Para vocês formarem grupos e escolherem um tema a ser abordado interdisciplinar e transdisciplinarmente e dividir o trabalho para que cada um aborde o tema a partir de sua especialidade, não é? Aí você pergunta, consulta livros, usa amplamente a internet, entrevista pessoas, tudo que contribui para a informação sobre o tema. E depois vocês podem fazer uma apresentação em PowerPoint para alguns públicos. Isso aí tem acontecido apresentações maravilhosas no nosso seminário. São vídeos, áudios, músicas, cordéis. Olha bem, a gente bota os poetas aí para falar dos temas. Você vai falar um tema sobre a Amazônia, ou você está falando sobre água ou seca, o que for. E aí você pode ter... Também cordel não é só seca, hein? Não é só no Nordeste. E membros do grupo, e no final você tem um texto escrito a várias mãos. Não é? Que temas que vocês indicam aí? Se vocês pensarem nos seus ambientes de trabalho, nas suas escolas, nas suas faculdades, nas suas universidades, onde que vocês vão ter um espaço para formar um tema desses, para poder estudar um tema que seja interdisciplinar e transdisciplinar, não é? E vai. Com quais disciplinas? Por exemplo, você tem um tema bastante interessante de hoje em dia, seria o quê? O tema de hoje? Bom, eu continuo pensando aí na história da mineração na Amazônia, que não me sai da cabeça isso. E também a história dos indígenas, né? A extinção desses povos que estão aí, dos Yanomamis.
Então, quais são as disciplinas que você vai puxar, vai chamar para poder examinar isso dentro dos núcleos e como que isso vai ser interligado com outros, nos campos, né? E aí vem, no final, um artigo que vocês podem propor, com um texto único, com introdução, com a parte que cada um desenvolveu, e no final, uma conclusão comum. Não é? E então a gente dá espaço aqui para a apresentação dos grupos, um cronograma que a gente pode pensar. Bom, hoje, então, eu peço aqui para a Lia interromper, e eu não sei por que eu estou com esse... Professora? Oi. Bem rapidamente aqui, só dizer que os estudantes ouvintes, eles também, se tiverem, né, condições e comprometimento para se manter, né, vindo às aulas e acompanhar o grupo, eles também podem participar, são convidados a participar, tá certo? Essa primeira coisa. E o Emanuel, bem-vindo, Emanuel, que é da dança, o professor Botelho pediu para incluí-lo aqui, bem-vindo, e ele pede aqui esclarecimentos a respeito da dinâmica, né, dos nossos trabalhos e da formas de avaliação, o que é que se espera dele nesse sentido também. E aí eu também estava lembrando aqui de um tema que nesse ano eleitoral, que é a democracia, né? Que também envolve aí tanta coisa importante nesse ano eleitoral, e que envolve, inclusive, todos esses temas, né? Como é que ele se lida com a Amazônia, como é que se lida com a água, como é que se lida com o meio ambiente, como é que se lida com as mineradoras, enfim, né? Com todas as dimensões justamente da cidadania, né? Justamente desse tema da cidadania, eu estava lembrando disso, como isso me parece relevante. E aí, mas vocês, não sei se a professora Silvia vai precisar sair antes das 10, vai precisar... sim ou não? Eu posso sair às 10, exato. Pode sair às 10? Dá então, tá. Então, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas com a professora Silvia, quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar. O Vanderlei colocou aqui, eu não sei por que a gente está sem o... Pelo menos para mim não está aparecendo o chat, né? E aí... Não, eu estou também aqui num cenário aí com as pedras. Pois é. E aí o Vanderlei já coloca perguntas aqui para a senhora, só que lá no grupo do WhatsApp, né? Como o termo cidadania planetária foi cunhado por qual autor, se foi... E aí o Eduardo Azaf colocou Paulo Freire, Boaventura de Souza Santos, Edgar Morin, e aí em seguida o Vanderlei pergunta, cunhado por eles ou a partir das obras deles? Então já tem essa primeira pergunta aí do Vanderlei, e quem mais tiver alguma pergunta, aproveitar aqui a professora Silvia, e na sequência, se dá tempo, eu vou colocar uma música e um vídeo do Ariano. Rapidinho. Olha, quem perguntou isso foi quem? O Vanderlei? Foi, Vanderlei. Foi eu. Primeiro de tudo, Vanderlei, é que o tema cidadania ele vem de longe. A gente tem vê até na legislação educacional, não é? Na LDB, que a educação para o exercício da cidadania. Isso é desde 96, né? 96. Então, cidadania, para nós, é um tema muito caro, porque nós passamos um tempo onde nós perdemos o direito de ser cidadãos. Então, nós tínhamos um governo autoritário na época dos militares, nós não podíamos votar, nós não podíamos nos expressar, era um cerceamento da liberdade. Então, cidadania implica em liberdade do cidadão, do sujeito. E nós passamos 23 anos sendo não cidadãos. Então, quando nós adquirimos este título de cidadania, esse título de cidadão, foi que nós começamos a entender o que significa
para nós, não é, desenvolver a ideia da cidadania na escola. Quer dizer, você ensinar e você desenvolver na escola a cidadania é justamente, a meu ver, o X da questão da educação. Então, essa cidadania, ela começou a tomar diferentes aspectos e diferentes, vamos dizer, vertentes. Você pensava em cidadania como algo que era, você aprendia certo conhecimento na escola, daí para frente você podia arrumar um emprego, uma coisa assim, você virava cidadão. Mas era ainda um conceito bastante excludente. Eu ouvi de uma professora no nosso INLES do ano passado, onde ela disse, ela estava no grupo de africanidades, não é? Numa mesa redonda com o Viana, né? Como é o primeiro nome dele, Pedro? Desculpa, eu esqueci. O Viana, que é Babalorixá, inclusive. Gerardo. Eu acho que é Gerardo. Gerardo Viana. Então, Gerardo, ele era o coordenador de um grupo chamado Africanidades, grupo, uma roda de conversa. E ele convidou a professora Yasmin, lá da UES, parece, né? Que ela falou algo que me marcou. Ela disse, essa cidadania que está sendo proposta por aí não nos interessa. Porque é uma cidadania branca, é uma cidadania ocidental, baseada num modelo ocidental, né? Bastante excludente em termos econômicos, em termos sociais, e ela tem a pele bem escura, ela se considera ela negra mesmo, e ela disse, não nos interessa. Que cidadania interessa a eles? É essa cidadania que a gente está propondo, que a gente desenvolva essa cidadania na universidade, para poder reverberar na escola, através de vocês, dos professores que estão aqui, com seus mestrados e doutorados, que vão ensinar depois. Quer dizer, é uma cidadania que inclui todos. Então, essa cidadania... Agora, a palavra planetário, na verdade, foi cunhada aí, apareceu, vamos dizer. Eu não posso nem te dizer que eu comecei a falar em cidadania planetária, fui lá na Eco 92, depois eu fui na Eco mais 20, não é? Rio mais 20, e 20 anos depois estava se falando quase da mesma coisa, mas ainda com vários problemas, né, na ecologia, e eu notei isso, a presença do planeta, tá? Como um elemento absolutamente fundamental nas discussões de todas as áreas. Então, foi uma evolução esse conceito. Sim, também quando eu fui para Londres, que eu vi cidadania global, que eu vi que, na verdade, não nos incluía. Então, eu digo, bom, então nós vamos propor uma cidadania planetária que a gente inclui todos. E essa global, a planetária, ela é uma evolução, tá? E uma contextualização da cidadania global. Pelo menos no meu estudo. Então, se nós tivemos uma cidadania chamada global, que, aliás, também se falou muito aqui no Brasil, mas essa cidadania global não era bem, sabe, não abrangia o globo, abrangia uma parte do globo, porque era no modelo do norte global. E depois foi evoluindo isso nas discussões com os alunos, também com a Ludmila, que era minha aluna de doutorado, depois ela foi para Coimbra, ela fez um ano lá na Universidade de Coimbra com a professora Santos, e também aqui nesse seminário com o professor Botelho, professor Pedro, a gente foi amadurecendo essa ideia de que nós estamos propondo é algo planetário, não é um global do sul, é planetário. A gente inclui o norte global e o sul global. E nós não temos essa diferença nem geográfica e nem
metafórica. Então, a cidadania planetária, eu não posso te dizer assim como é que surgiu, mas a gente começa a ver. Por exemplo, olha bem, Morin, naquele livro dele, Terra Pátria, que eu acho que é 92, 90, nem me lembro, peraí, tá aí na biografia. Eu estou até com ele por aqui. Ele já falava em consciência planetária. Então, aí vários outros já falavam dessa mudança paradigmática, não é? Da visão do conhecimento, que conhecimento é esse que exclui a metade do globo, não é? E então essa ideia de planeta não é invenção. Eu acho que é aquela coisa do tema transdisciplinar que vai se impondo na sociedade à medida que a gente vai evoluindo nas discussões. Para que educar? Então, venha para a cidadania. Que cidadania é essa? Aí, então, a proposta é uma cidadania planetária. E essa proposta, ela praticamente está, vamos dizer, se sedimentando e se ampliando nesse grupo de seminário nosso aqui. Com o professor Botelho, o professor Pedro, com a professora Goretti, mais outros, os nossos convidados e vocês, alunos. Então, as preocupações, quando você fala em consciência ecológica, por exemplo, não é nada mais nem nada menos que o pano de fundo é o planeta. Ecologia já é a inserção do planeta na discussão. Ecologia é do meado do século passado que começou a aparecer essa palavra ecologia, né? Ou antes. E a primeira vez que eu ouvi, eu até perguntei para o professor, ele falou, não, é um termo que está aí se impondo a ecologia. Então, é quase que dizer assim, quem pensou? É difícil dizer quem é o pai da história ou a mãe da história. Agora, a proposta nossa de incluir no currículo, essa sim é nossa. Essa somos nós aqui, nesse grupo, né, que estamos discutindo e pondo em prática e estimulando projetos interdisciplinares que tenham esse tema transdisciplinar de consciência de cidadania planetária. Certo? Respondi? Sim, professor. Obrigado. Então, alguma outra pergunta? Bem, só lembrar aqui de uma coisa, o Edu até colocou ali no grupo um livro, né, que já utiliza esse termo. Então, é um termo que vem sendo construído por muitos grupos de pesquisa também, por outros. Por outros. Ele está falando daquele cidadania planetária, ecologia, o pessoal lá de Costa Rica, né? Não. Ecopedagogia e consciência planetária. Ecopedagogia e consciência planetária. Uhum. Então, eu tenho também aqui. Esse pessoal também já... É porque você sabe que depois que você começa a estudar, você vai vendo que aparece em vários lugares, não é? E várias pessoas pensando, não é? Por que nós estamos pensando tanto no planeta? Que antes a gente não estava tão preocupado. Porque ele está em perigo, não é? Nós estamos vendo que tem pessoas que são absolutamente destruidoras da nossa casa, do nosso planeta. E aí está se formando uma oposição bastante forte. E nós temos aqui, como eu falei para vocês a vez passada, que gosto de mencionar isso, enfatizar, nós temos um ambiente privilegiado, porque nós estamos aqui discutindo, conversando sobre esses temas, e nós temos o dever e o ofício de propagar e de desenvolver e formar pessoas que continuem pensando nessa consciência, ter essa consciência planetária.
São vários os autores. Olha, por exemplo, o Capra, ele já fala nessa mudança paradigmática do conhecimento, não é? Tem o Morin também, não é? O Boaventura, a Maria Cândida Moraes. Maria Cândida Moraes é uma das autoras que eu cito muito, que ela fala do Paulo Freire. O Paulo Freire, gente, Paulo Freire já falava desse mundo. Que mundo é esse? Quais são? Se você mostra a pessoa, o lugar onde ela mora, que ela tem tanto valor quanto um que mora lá na Europa, não é? Você está formando cidadãos. Porque o cidadão, ele não se forma se ele é visto parcialmente, pela metade. Ah, que bom que eu fosse europeu. Ah, que bom. Eu não sou europeu, por isso eu não valho tanto. Isso aí acaba, isso aí é o tipo do mecanismo de poder, para poder dominar as pessoas se verem como que elas não são merecedoras, não é? Porque não são de olhos azuis, e brancas, e altas, etc. E aí, a cidadania planetária, ela tem forte mesmo, esse viés de inclusão, não é? das diferenças culturais, sociais e tal. Então, eu não vejo assim. A gente poderia até tentar traçar o começo, mas eu acho tão difícil, porque olha que a Eco 92 despertou para a história do planeta. Em 1992, lá no Rio, né? Que então já começou a se falar sobre pactos, tá? Que tem o planeta como pano de fundo. Os pactos ao redor do planeta. Pedro, por favor. Bem, e aí, aproveitando essa fala da professora Silvia, eu indico, né, a leitura de Roland Barthes, que fala da morte do autor, que é justamente isso que a professora Silvia está falando, que essa nossa maneira de organização do conhecimento, de que tem uma origem, tem um canto, em um lugar específico que começou, né? Isso é cada vez menos possível, né? Então, Roland Barthes desenvolve esse pensamento de que, na verdade, não tem nada autoral, né? O conhecimento é realmente coletivo, né? A gente aprende uns com os outros e de maneira, e aí realmente de maneira planetária. Isso nas ciências, na física, né? Eu converso um pouco com o meu pai, que é da área da física, a respeito disso. Então, o tipo de conhecimento que nasce ao mesmo tempo em vários lugares ao mesmo tempo, isso é muito comum. Por que isso acontece? Porque tem um contexto social planetário, né, semelhante, que leva a essa produção de conhecimento semelhante. Se a gente olhar, e aí, indo aqui para a minha área, né, da música, o que a Tropicália fez, o que o Clube da Esquina fez, o que o pessoal do Ceará fez, tem muitas semelhanças, embora cada um tenha a sua própria marca, cada um tenha algo de próprio, né? Mas tem muito mais interseções do que diferenças, né? O que a gente percebe ali naquela década de 60, década de 70, uma certa unidade estética. Claro que se você olha individualmente o Caetano Veloso e o Milton Nascimento e o Belchior, você vai ver que são três pessoas completamente diferentes individualmente. Mas quando você olha dentro de uma unidade estética, você percebe muitas semelhanças, né? Entre eles, que advém desse contexto ali histórico, do contexto ali das universidades como um centro de produção de conhecimento e de cultura de uma maneira ampla, né? Como palco ali da maior resistência, né, política que existia em nosso país, em grande medida ainda temos, né, mas naquele período de maneira, claro, muito mais presente, muito mais forte, muito mais clara também, né? E então a gente vai encontrar vários autores ou várias possibilidades de início, mas a verdade é que nós estamos conjuntamente construindo esse conceito, né, que é o significado que é coletivo mesmo. Essa é uma das grandes graças que eu acho que tem, né, eu pelo menos acho que tem, justamente
na academia, que quando você publica, você torna público. Então, por exemplo, a gente tá gravando aqui essa aula e eu recomendo, né, como eu digo desde o começo dessa aula e digo em outras também, né, transcrevam, utilizem, né? Claro que colocando lá nota de aula, colocando ali o que é a fala do Botelho, o que é a fala da Silvia, o que é a fala de algum colega, mas que a gente possa compartilhar. Essa é a grande generosidade e aquela ideia que o professor Botelho coloca sempre de uma coruja suportando uma outra corujinha que suporta outra, e assim a gente vai construindo esse conhecimento e essa convergência sobre o nosso entendimento, o nosso significado coletivo do que é que nós entendemos por cidadania planetária. E é ótimo porque nunca é um conhecimento acabado, é sempre um conhecimento em construção, né? Não começa aqui, do jeito que não começou aqui, também não termina aqui, né? É um conhecimento aí que vai ser construído por décadas, né? Por décadas e décadas, até que venha um novo conceito que possa ainda ampliar mais ou explicar melhor. Mas, nesse momento, estamos, então, contribuindo coletivamente com essa ideia da cidadania planetária, né? E aí, essa ideia da inclusão e de ressignificação do que é ser cidadão é muito importante, né? A palavra, a etimologia da palavra cidadão é de origem latina, né? Civitas, né? Utilizado pelos romanos, né? Mas tinham cidadãos gregos também, né? Que o professor Botelho ainda hoje falou dos atenienses, né? E o que eram os cidadãos gregos, né? Por mais belo que a gente considere ali a ideia, né, de democracia, já que eu falei de democracia ali desenvolvida pelos gregos, mas que ainda, né, era um grande avanço, mas era extremamente excludente também, né? Porque eram somente os homens cidadãos. Então, mas o que nos interessa, cidadão é aquele que tem direito de decidir como a cidade, como a polis vai funcionar, que tem direito de opinar, que tem direito à voz e a voto, né? Então, e essa ideia de cidadania planetária, então, é a ampliação radical disso, né? Então, a inclusão de todos. Então, quem é que tem direito a alguma coisa? Todos, né? A professora Silvia orientou a Caterine, eu não sei o sobrenome dela, Mayuki, uma professora de Direito, lá da Unifor, e ela, por exemplo, traz na tese dela o direito da água, a água como sujeito de direito, né? Que é uma coisa nova, né? Não tem em outros lugares, tem na Bolívia e acho que no Equador eles já trazem esse conceito, né? Que inclusive é um conceito extremamente avançado, né? Então, nesse sentido, por exemplo, a Bolívia e o Equador estão muito à frente da gente no sentido de, por exemplo, reconhecer a diversidade de produção de conhecimento originário, né? Então, desde os povos indígenas e tudo que está ali com ele que eles não separam, né? Justamente eles não separam ali o meio ambiente deles mesmo, né? Não sou eu e o meio ambiente. É tudo junto, né? Eu sou o meio ambiente também. Eu faço parte desse meio ambiente, né? Não tem essa separação. Então, que cidadão é que a gente quer formar, né? Ou que a gente quer contribuir, porque a gente mesmo não forma ninguém, né? Cada um é que se forma. Mas que propostas, né, nós temos para a formação de cidadãos para o mundo? Então, acho que é por aí que a gente vem construindo, e essa metodologia que a professora Silvia, então, nos apresenta, né, de discussão, desse quadro sinóptico de nucleação e de transdisciplinaridade, transinterdisciplinaridade, ou intertransdisciplinaridade, para que a gente possa perceber a complexidade das relações, né? E que isso só nos enriquece, né? Sem desconsiderar, como a professora falou, os saberes muito importantes, tá bom?
E eu não sei como é que a gente faz para compartilhar aqui, nem se vai dar tempo. Eu acho que a gente está com pouco tempo aqui, eu vou deixar a música para outro dia, tá bom? Então, grato aí, Vanderlei, pela sua pergunta, que nos ajuda, então, a gente a fazer essas reflexões que são muito importantes. O professor Botelho abriu a câmera aí, quando ele abre a câmera, eu já fico feliz. É só o seguinte, dizer da minha alegria da gente estar avançando nesse sentido, construindo coletivamente uma compreensão, tanto do que a gente quer, em termos de cidadania planetária, como da prática científica que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Então, um laboratório é isso. E aí eu chamo a nosso favor, não no sentido de legitimidade, mas no sentido de fundamentação. A ideia, então, de paradigmas em transição, paradigmas emergentes, que é precisamente isso que nós estamos fazendo. Então, emerge um paradigma novo. E aí chama o outro cara, que é Bourdieu, que diz, olha, essas construções são sociais. E essas três pessoas aqui têm o poder simbólico suficiente para impor como legítimo uma decisão que é arbitrária. E o que nos justifica nesse arbítrio? É nosso compromisso ético-político de construir alguma coisa a favor desses grupos que são tradicionalmente discriminados e eliminados. Então, dizer que nós estamos explicitando as ferramentas de construção, de crítica da razão, continuamos a ter na razão a nossa ferramenta importante, mas uma razão que é sensível, uma razão que olha para o cuidado, para a delicadeza e incorpora nisso todos. O lance planetário, então, não é só ambicioso, ele é absolutamente generoso. É incorporar a todos, e ter como objetivo maior a educação de todos, no sentido dessa perspectiva ético-política do cuidado. Então, era só isso, dizer da minha alegria de ver como nós estamos avançando nesse sentido, e, se preciso, nós podemos fundamentar tudo isso no melhor que a gente tem dessa literatura. Obrigado. Só um comentáriozinho aqui, falaram sobre a bibliografia. Eu postei no grupo do currículo notas de aula do dia 5 e do dia 12 de hoje. No final tem as referências, tá? Dos slides. Tá certo? Alguém pediu aí no grupo a bibliografia, então, nas notas de aula. Bem, então, se não houver mais nenhum convite, ameaça, promessa, como diz o professor Botelho, eu vou colocar, vai dar tempo de eu colocar uma música. Ah, ótimo, ótimo. Vamos fechar com chave de ouro. Pois é, só que ele não tá, parece que não está dando certo, não. Tá chegando aí para vocês a imagem? A imagem tá. Imagem sim, mas som não. Tá, então eu vou apertar o play aí e vocês me dizem se está dando certo. São os filhos dessa gente que aparece na TV, que controlam nossa mente como, quando, onde e porquê. São os filhos dessa gente que aparece na TV, que controlam nossa mente como, quando, onde e porquê. É tão grande esse braço e a voz tão suave,
nas dobras do espaço e daí espaçonave. A poesia chega em latas, turi, hortelã. Vitaminas são baratas, corpo limpo e mente sã, mente sã. Ora viva o foguete, a concepção do longo porrete da persuasão. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olha pro céu, olha pro chão, pro chão, pro chão, peça a Deus nosso Senhor, 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 para todos se levantar. Pelo jogo violento destes homens de capuz, pega fogo, pensamento, a armadilha se produz, se produz. Ora viva o botão, embora nos custe os dedos da mão. In God we trust, 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 in God we trust. You got me 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 trust. É isso. É uma música cheia de significados. Não vou fazer traduções, vou deixar que cada um faça a sua tradução, tá? E aí depois, se vocês quiserem, assistam o vídeo do Ariano Suassuna, muitos já devem ter assistido, falando da Disney. Ah, maravilhoso. Tem uma mulher que separa as pessoas que foram para a Disney e as pessoas que não foram, né? Oi, Vanderlei? Esse do Ariano Suassuna é muito bom. Aí eu vou aproveitar para indicar outro dele, falando da banda Calypso, né? Nesse caso, a banda Calypso é só um exemplo dos rumos da cultura musical brasileira. Rapaz, é maravilhoso o vídeo, procurem. Aquele que o que o Pedro falou é quando ele disse que foi para uma festa onde todo mundo tinha ido à Disney, menos ele. Ai, é muito bom aquele. Pois tá, gente. Tchau. Então, até a semana. Obrigada aí. E aí, com as perguntas e tal, vocês botem no nosso grupo. Como eu falei para vocês, as referências estão no final lá dos slides, viu? Ok. Tchau. Obrigado, professora Silvia. Gratíssimo. E lembrar aí que os Lemoretes, os integrantes do grupo de pesquisa Lemos, por favor, se mantenham aqui. A gente pode dar uma pausazinha, né, para tomar uma água, tomar um café. Sim.